Em 6 de junho de 1986, uma menina de apenas 4 anos desaparece misteriosamente de sua casa. Esta é a história de Jessica, um caso que permaneceu sem solução por mais de 3 décadas. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Kaline e eu sou uma VTuber que conta casos criminais reais. Se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal para acompanhar os próximos vídeos. E agora, bora pro caso? Jessica Suzanne Gutierrez nasceu em 3 de dezembro de 1981. A mais nova de 4 filhos, filha de Debra Gutierrez e David Gutierrez. Jessie, como era mais conhecida pela família, era uma criança feliz e cheia de energia. Tinha grandes olhos castanhos e um sorriso encantador. A família morava em um trailer nos arredores da cidade de Edmond, Carolina do Sul, no condado de Lexington, Estados Unidos. Em 1983, os pais de Jessie se divorciaram. Debra manteve a custódia das crianças e David mudou-se para o México. Pelas fontes, ele trabalhava viajando de um lado ao outro. Em junho de 1986, Debra estava namorando um homem chamado J.R. Gordon, que ela descreveu como possessivo e controlador. Devido ao álcool, seu comportamento ficava cada vez mais problemático. Então, ela decide terminar seu relacionamento e expulsa ele de casa poucos dias antes do desaparecimento de Jessie. Na noite de quinta-feira, 5 de junho de 1986, como fazia todas as noites, Jessie pediu a sua mãe se poderia dormir com ela. Mas seu irmão estava com uma infecção de ouvido naquela noite e Debra achou melhor que ele dormisse com ela. Então, por volta da meia-noite, Jessie foi para o quarto onde dividia com suas irmãs dormir com a sua irmã Rebecca. Na manhã seguinte, por volta das 9 horas da manhã, Debra acordou, saiu do quarto e rapidamente percebeu que algo estava estranho. A porta da frente estava aberta e o cachorro estava andando pela casa. As cortinas haviam sido retiradas de uma janela dos fundos e a tela havia sido puxada. Imediatamente, Debra foi verificar as crianças. Não encontrando Jessie, ela perguntou para as meninas onde estava a irmã delas. Rebecca apenas respondeu: um homem com um chapéu mágico a levou. Imaginando que fosse algum tipo de brincadeira, Debra começou a procurar a Jessie pela casa. Procurou embaixo da cama, no armário, na sala, em todos os lugares, até mesmo fora, embaixo da casa, no quintal, mas nenhum sinal de sua filha. Então, ela pergunta novamente a Rebecca o que tinha acontecido, e Rebecca responde a mesma coisa. Um homem com um chapéu mágico a levou. Debra então percebe que sua filha realmente havia desaparecido. Ela pega o telefone e liga para o 911 para relatar o desaparecimento. Oficiais do departamento do xerife do condado de Lexington chegaram à cena por volta das 11 da manhã e começaram a vasculhar a propriedade. Não havia nada faltando na casa e nenhum sinal de luta. Apenas alguns papéis espalhados no chão do quarto. Parecia que alguém tinha entrado pela janela dos fundos, tirado Jessie da cama sem acordá-la e então saiu pela porta da frente, deixando-a aberta. Equipes de buscas então começaram a verificar a floresta. Em 1986, Edmond era uma cidade bem rural. Havia muitos hectares de floresta para procurar. Então, o xerife enviou um helicóptero para sobrevoar a área, enquanto oficiais no solo faziam busca a pé e de automóveis. Debra foi levada ao departamento do xerife para prestar depoimento sobre os acontecimentos das últimas 24 horas. Ela insistiu que não sabia o que tinha acontecido com sua filha, mas que tinha ideia de quem poderia ter feito isso. Ela pega o telefone e liga para o seu ex-namorado Gordon, exigindo saber onde sua filha estava. Ela tinha certeza do envolvimento dele de alguma forma. Por ser um homem controlador e manipulador, ela imaginou que fosse algum tipo de vingança por ela ter expulsado ele de casa recentemente. Mas ele pareceu surpreso com a acusação e disse não saber de nada.
No sábado, 7 de junho de 1986, o FBI se juntou às buscas. Boletins foram enviados a todo o país, mas isso foi 10 anos antes de ter sido criado o Alerta Amber, e muito antes da internet. O departamento do xerife então resolve colocar um grampo do telefone da família Gutierrez na intenção de monitorar ligações recebidas e efetuadas, já que eles imaginavam que ela teria sido retirada do trailer e que talvez os possíveis sequestradores pudessem ligar pedindo um resgate. Enquanto eles monitoravam as ligações, os detetives começaram a buscar possíveis suspeitos. Primeiramente, seguiram com o ex-namorado de Debra, e por mais que ela acreditasse no envolvimento dele, não encontraram nenhuma evidência que ligasse ele ao desaparecimento de Jessica. O próximo suspeito foi o pai de Jessie, porém, ele estava na Califórnia, praticamente do outro lado do país no momento em que Jessie desapareceu. Semanas de investigações e os detetives tinham apenas uma pista física para seguir, uma impressão digital coletada recente de uma janela dos fundos onde a tela havia sido removida, e eles acreditavam ser do intruso que entrou na noite de 5 de junho. A impressão foi enviada ao FBI, porém, nenhuma correspondência foi encontrada. Em setembro de 1986, 3 meses após o desaparecimento de Jessie, o xerife do condado de Lexington, James Metz, anunciou que tinha um suspeito. Ele havia dito que o suspeito foi submetido a um exame de polígrafo e havia falhado. Porém, os polígrafos não eram admissíveis no tribunal e, por falta de evidências, eles liberaram o suspeito. Em 1987, a polícia do Kansas contatou o xerife Metz, dizendo que eles tinham uma garotinha que correspondia às descrições de Jessie. A mãe de Jessie voou para o Kansas na esperança de poder encontrar sua filha novamente. Porém, não era Jessie. Debra disse: ouvi a voz dela antes mesmo de olhar para ela, e eu já sabia. Não é ela. Debra, desolada, retornou a Carolina do Sul para continuar a busca por sua filha. Ela estava determinada a não deixar o caso de sua filha esfriar. Em junho de 1989, Debra disse ao jornal The State que havia encontrado fibras em um carro abandonado que estavam ligadas à sua filha. O carro era de um conhecido da família que estava cumprindo pena na Carolina do Norte por uma condenação de abuso. 2 anos antes, Debra havia recebido uma carta de um detento da Carolina do Norte alegando que seu companheiro de cela havia confessado que em 1986 havia sequestrado e assassinado uma criança de apenas 4 anos. A polícia também havia sido informada por esse detento sobre essa confissão. Os investigadores resolveram então interrogar o preso. Ele havia concordado em contar tudo sobre o crime em troca de imunidade. Porém, o Estado não estava disposto a aceitar essa proposta e ele permaneceu preso na Carolina do Norte. Ele não foi acusado porque os detetives acreditavam que não haviam evidências suficientes para obter uma condenação. Em 2007, 21 anos após o desaparecimento de Jessie, Debra acusou o departamento do xerife do condado de Lexington em lidar mal com o caso de sua filha. Ela queria que o caso avançasse e precisava da atenção da mídia. Em novembro do mesmo ano, foram divulgadas as transcrições de uma ligação feita após 2 dias do desaparecimento de Jessica. Não sei se vocês se lembram, mas lá no começo eu havia citado que o telefone da família Gutierrez havia sido grampeado. Na ligação, houve uma discussão acalorada entre Debra e o xerife Metz. Ela disse: quando eu faço perguntas, preciso de resposta. Então, Metz responde: nós lhe daremos respostas quando tivermos respostas. Agora, não mexa comigo, ou eu vou retirar todo o meu pessoal e nós iremos para casa dormir e esquecer o caso de sua filha. Debra, irritada com a resposta do xerife Metz, vendo-a como uma ameaça para o caso de sua filha, pergunta a ele o que as pessoas que o elegeram diriam sobre isso. E ele respondeu: eles podem me eleger ou não, porque eu realmente não dou a mínima para o que eles fazem. Debra também expressou frustração contra o promotor Donnie Myers, que na época era advogado. Disse que ele não havia permitido que outras agências assumissem o caso por anos. O caso até foi reexaminado pelo oficial em 2007, mas nenhuma ação foi tomada. Myers declarou: a maioria das evidências era inadmissíveis. O pouco de evidência que tinham, havia uma explicação para isso. Ele também havia dito que, sem um corpo, o Estado precisaria de muito mais evidências para obter uma condenação. Em 2010, Debra se aposentou do seu emprego.
ela vendeu o trailer de onde Jessie havia sido sequestrada. Ela e seus filhos se mudaram de Lexington, mas meses depois retornaram na esperança de encontrar Jessie novamente. Após isso, o caso ficou sombrio novamente. Em 2014, o xerife Metz foi indiciado em um tribunal federal por 10 acusações de suborno e fraude eletrônica, e sentenciado a 12 meses e um dia de prisão. Porém, 10 meses depois, ele foi solto. Em 2016, o promotor Donnie Myers foi preso por dirigir sob influência de álcool após bater seu carro em um poste de energia e abandonar o veículo. Ele foi multado em $1.000 e se aposentou do serviço público em 2017. Em 10 de outubro de 2020, a comunidade de Lexington se uniu para buscar evidência sobre o caso arquivado de Jessica. Em entrevista, Deborah disse: "Nunca tive outro desejo além de encontrar a minha filha, e é isso que eu preciso fazer. Se não a encontrarmos hoje, continuaremos voltando aqui até que a encontremos." Em setembro de 2021, 35 anos após o desaparecimento, o xerife Jay Cohn, que foi eleito para o cargo depois que Metz foi para a prisão, anunciou que estava fazendo parceria com o FBI para dar uma nova olhada no caso de Jessica. Os investigadores examinaram milhares de páginas de relatórios e fotos de cenas de crime, reexaminando e batendo de porta em porta para falar com qualquer um que pudesse dar alguma pista sobre o caso. Cohn disse que revisaram os relatórios iniciais e entrevistaram mais de 125 pessoas. No total, os agentes revisaram mais de 3.500 páginas de arquivos do caso e 10 campos do FBI estavam envolvidos. Em 6 de janeiro de 2022, às 7h50 da manhã, Thomas Eric McDowell, de 61 anos, foi preso em sua casa por policiais de Wake Forest. Ele foi acusado de assassinato, sequestro e roubo de primeiro grau em conexão com o desaparecimento de Jessica. O mandado de prisão afirma que uma impressão digital foi identificada como pertencente a McDowell. Thomas Eric McDowell nasceu em 12 de junho de 1960. Não se tem muitas informações sobre a infância dele. Em 2008, ele testemunhou como parte do apelo de pena de morte do seu irmão na Califórnia, descrevendo que sofreram abuso físico, psicológico e sexual enquanto cresciam no condado de York. O irmão mais velho de McDowell, Ed, está no corredor da morte na Califórnia por uma condenação de 1984 por homicídio doloso, roubo, tentativa de abuso e tentativa de homicídio. Em 1986, Thomas morava em Lexington. Ele tinha 27 anos na época. Logo, após o desaparecimento de Jessica, ele roubou uma van, dirigiu até a Carolina do Norte e abusou de uma mulher. Ele foi preso e passou uma década na prisão na Carolina do Norte entre 1987 a 1997. McDowell morou em Wake Forest, Carolina do Norte, por 25 anos antes da sua prisão em 2022. Após 2 anos de sua prisão, em 6 de fevereiro de 2024, iniciou o julgamento de McDowell, na época com 63 anos. A principal evidência contra McDowell foi uma impressão digital parcial coletada do lado de fora da janela da casa da família Gutierrez. A defesa alegava que não tinha como saber quando aquela impressão foi deixada lá, já que Thomas trabalhou na casa naquele ano. Porém, Deborah disse que sempre limpava as janelas. Rebecca Gutierrez, que tinha 6 anos na época do desaparecimento de sua irmã, testemunhou no julgamento e contou como viu um homem tirar Jessica do quarto usando o que ela descreveu na época como um chapéu mágico. Emocionada, ela relembra que tinha apenas 6 anos, que estava com tanto medo e que não conseguiu gritar nem se mover. Michael Fowler, um antigo companheiro de cela de McDowell, que cumpriu pena na prisão do condado de Polk, Carolina do Norte, testemunhou o que ele havia lhe revelado. Entrou furtivamente no quarto de uma menina de 4 anos, levou-a, abusou e a desmembrou. No julgamento, foram mostradas as fotos da janela com a tela removida, um pedaço de pau, que supostamente mantinha a janela aberta, um maço de cigarros e uma ponta de cigarro do lado de fora da janela. Além de ouvir o testemunho de várias pessoas, uma delas, chamada Steve Brakefield, primo de McDowell, que afirmou que a marca de cigarros correspondia aos que ele fumava, e que antes do desaparecimento de Jessica, McDowell tinha cabelo comprido e usava um chapéu de cowboy.
Os jurados ouviram depoimentos de quase 20 testemunhas, desde analistas de cena de crime até familiares da vítima e do suspeito. No dia 8 de fevereiro de 2024, 38 anos após o desaparecimento de Jéssica, o júri levou menos de 2 horas para considerar McDowell culpado de todas as acusações. O juízo condenou a 2 sentenças de prisão perpétua pelo sequestro e assassinato de Jéssica Gutierrez, sem possibilidade de condicional. Após o veredito do júri, McDowell manteve uma expressão vazia, enquanto Débora Gutierrez pedia para que ele dissesse onde está o corpo de sua filha. Apesar de não terem encontrado Jéssica, Débora espera que ele confesse onde está o corpo dela. Ela disse: "Só Deus e ele sabem disso, e espero que ele conte ou confidencie a alguém, porque tem um lugar todo pronto para ela ao lado da família dela." Para finalizar, eu deixo uma frase que Débora disse em uma entrevista que me marcou muito. "Se você não está seguro dentro da sua própria casa, onde mais você estará?" Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje e até a próxima.